e que eu citei agora há pouco, né? Porque na home do nosso site tem o destaque também sobre essa possível... Vou te mostrar aqui essa mensagem, só vou caçar uma informação. Relata discussão de estratégia de guerra com o governador no DF. O empresário Daniel Vorcaro comparou a atividade de instituições financeiras a uma máfia. Daniel Vorcaro, 2 pontos. Esse negócio de banco, sempre falei que é igual máfia. Não dá para sair. Ninguém sai. Bem, não sai. Só sai mal. É isso que ele diz. E aí, a namorada, que não precisamos aqui citar nome, a gente cita quem é investigado pela PF. Quem não é investigado, não precisa ser exposto. Namorada, você nunca me falou isso. Sobre ele ter dito que é igual máfia e sair bem você não consegue sair. Essa matéria, com essa conversa, é assinada pela Isabel Mega, Jussara Soares, Isabel Mega e Eli Jonas Maia. Vamos conversar com a Isabel Mega, então, para que a gente possa compreender aqui sobre essa conversa. Isabel, bem-vinda aqui ao Live CNN. A gente está falando, é uma teia muito grande do Master e muitas vezes é difícil compreender e acompanhar e vamos combinar que crime é feito para que os outros não compreendam mesmo, né? Mas esse, assim, dobrou a meta do ineditismo, do quão entranhado está na República. Esse caso sobre a tentativa de venda para o BRB foi o que virou, de fato, a investigação da Polícia Federal. E, politicamente, já havia ali um peso muito grande em cima de Ibanez, governador do DF, que sempre negou tudo isso. Mas, no meio deste trâmite, eis que aparecem as mensagens de Daniel Vorcaro dizendo: esse negócio de banco é igual máfia. O que é que vocês souberam? Isabel, bem-vinda. Oi, Elisa, bom dia para você, bom dia para todo mundo que está com a gente no live. A sexta-feira chegou nessa semana bastante intensa no Brasil e no mundo, né, Elisa? E com ainda muito impacto sobre essas mensagens. É um material muito robusto, que a nossa equipe ainda está debruçada para trazer mais informações, porque tem muita coisa ainda em apuração. Só para a gente ter uma ideia, muito daquilo que está vindo à tona vem justamente dessa conversa do Daniel Vorcaro com a então namorada dele. Esse trecho que você destaca para a gente é um trecho de abril de 2025. A data é sempre muito importante da gente contextualizar aqui, porque era justamente o momento em que Vorcaro estava tentando viabilizar a compra do Banco Master, né? Estava nas tratativas com o BRB. Então, esse ponto específico em que ele fala sobre esse negócio de banco ser igual máfia, ele começa a fazer menções também em relação ao André Esteves, do BTG. André Esteves é citado em vários momentos, a gente foi mapeando alguns desses pontos e tudo fruto dessa conversa que misturava um tom pessoal de um casal, mas em que ele trazia informações que podem ser consideradas valiosas, pelo menos para a gente entender como é que se davam as coisas, o que pensa um banqueiro que conseguiu se permear em diversas relações nos 3 poderes, né? Se isso vai ajudar a robustecer as investigações e vale lembrar que isso tudo está no âmbito da CPMI e do INSS e muito do que a gente está falando não tem relação direta com a investigação da CPMI e do INSS. Então, ainda precisa aguardar esses desdobramentos. Mas esse bastidor do que falava Daniel Vorcaro, ele sim tem um valor muito grande para a gente entender como é que as coisas se dão no Brasil, nessas tratativas de bastidor. Então, falando um pouquinho desse ponto específico em relação à máfia, né, essa frase dele de efeito, ele chega a atribuir ao André Esteves, dono do BTG Pactual, uma articulação para que a instituição não autorizasse a venda ao BRB. E aí ele fala o seguinte, abre aspas, como eu fiquei muito exposto, ficou muito arriscado, mas está caminhando para resolver. André baixou a guarda e os ataques diminuíram bem. E aí ele vai tecendo uma série de comentários com a namorada, porque ela vai perguntando para ele, está amenizando, será que o pior já passou? E aí ele vai relatando, eu estou na adrenalina, não sei se passou. Então, é tudo permeado muito por um tom muito pessoal de um casal que estava trocando confidências, que estava ali conversando o tempo todo. O André Esteves chama a atenção nas conversas, porque num outro ponto que nossa equipe mapeou também,
a gente acaba tendo um outro diálogo em que ele fala sobre, de uma maneira até mais jocosa, assim, em relação a André Esteves. Ele é chamado pelo casal de ardiloso, de pateta, e aí tem um ponto em que fala que o Banco Central, não sabemos quem, teria pedido para que o Vorcaro fosse lá e conversasse com o André Esteves, né? E aí, segundo o relato do casal nessa conversa, você teria um ponto em que André Esteves falaria que o cara deveria agradecer a Deus, agradecer a ele. Então, tudo vai permeando um pouco o que foi este bastidor. Ele chegou a citar também, Elisa, que a turma dos bancos está furiosa. Esse ponto é interessante também. Foi uma troca de mensagens do dia 30 de março de 2025, novamente chama atenção para a data, porque 2 dias antes, o Conselho de Administração do BRB, o Banco de Brasília, tinha aprovado a aquisição do Banco Master, né, o equivalente a 75% do patrimônio líquido consolidado do Banco Master. E aí, nesses diálogos também, sempre dele com a namorada, né, ela vai perguntando, e aí, alguma novidade? Ele fala, olha, tá bem tenso. A turma dos bancos está furiosa, plantaram várias notícias, vai ser uma semana de retaliação contra mim. Esses diálogos estão todos no nosso site, tá, Elisa? A gente colocou tudo lá para que todo mundo tenha acesso e possa entender um pouco como que se dava tudo isso. E aí ela até fala, amor, foi uma huge news, né? Uma notícia muito grande. Ele estava ali num momento de empolgação, mas você percebe uma certa tensão com a recepção do mercado financeiro em relação a essas tratativas, dizendo que começaram a plantar coisas para atrapalhar, que estavam jogando pesado, que seria uma semana de muita retaliação. Então, são vários e vários trechos em que a gente vai tendo um pouco mais dessa noção de bastidor. Agora, conversando com parlamentares que, assim como nós jornalistas, estão mobilizados e mobilizaram suas equipes em gabinetes para destrinchar todo esse material, se a gente for ao pé da letra, tudo isso está lá na CPMI do INSS. Chegou, teoricamente, aquilo que interessaria a essa investigação desse braço sobre o INSS. Ainda se tem muita dúvida, não conseguiram chegar ainda a algo que possa ser robusto para essa investigação em específico. E tem também um certo questionamento no mundo jurídico, porque tudo está embrenhado, né? Eu estou citando muito essa questão de ser uma conversa pessoal de um casal, porque a intimidade desse casal acaba se tornando exposta e vai tudo ficando muito embrenhado. Então, isso é outro ponto que tem chamado bastante a atenção do mundo jurídico, Elisa. São várias e várias citações. Aqui, só para concluir e te passar a bola novamente, a gente tem alguns nomes de parlamentares sendo citados, né? E ainda com o mundo político na expectativa sobre o que virá na sequência. Tem muito isso ainda, essa dúvida. Bom, a gente está ainda talvez na pontinha do iceberg. O que ainda tem para vir quando outros acessos forem dados a esse material do celular do Vorcaro e outras conversas forem tornadas públicas? Porque até aqui a gente tem citações a Ibanez, a Ciro Nogueira, Ibanez não nominalmente, né? A gente trouxe agora há pouco com a reportagem, não está nominalmente. A gente tem citações a Hugo, por várias vezes não cita Hugo Mota, alguns contextos dão a entender que é o presidente da Câmara, outros não é possível inferir isso. Então tem alguns personagens da política, o encontro dele com Lula, que ele relata a namorada que foi ótimo, tem muitas coisas ali, uma agenda muito robusta, mas que outros banqueiros do mesmo porte ou porte maior têm uma agenda ainda mais robusta, mas as mensagens são bem reveladoras sobre esse bastidor de como as coisas, as conversas todas se davam e o quanto a gente não sabe muito bem o que há por trás desses acordos que são firmados no Brasil, Elisa. E é super habitual acompanhar banqueiros em Brasília. Eles estão lá circulando, cada um defendendo o interesse das suas empresas, e isso é habitual. Cidadãos podem defender seus interesses frente à República ou com a República, com os representantes. A questão é se dinheiro abre portas. É isso que a Polícia Federal quer entender, basicamente. Se além do desejo de melhorar algum aspecto para a sua empresa, para o seu banco, é se o dinheiro foi usado para abrir alguma porta, para colocar alguma linha em determinada lei, para colocar em votação determinado assunto.